Olá pessoal, vamos para mais uma aula, esta que se trata apenas de exercícios gerais de eletrostática, cujos conceitos foram abordados anteriormente. Estamos na apostila número 3, aula 38, exercícios gerais, página 111. Exercício número 2, duas partículas pontiformes A e B, eletrizadas igualmente com quantidade de cargas 1 microcoulomb. 1 microcoulomb é igual a 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, são fixadas como mostra a figura a seguir. Determine a massa que uma esfera muito pequena deve possuir de quantidade de carga Q menos 1 microcoulomb para que ela permaneça em equilíbrio quando abandonada no ponto C da figura. Admita como meio o vácuo, cujo K é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa partícula que vamos colocar no ponto C deve ficar em equilíbrio. Se deve ficar em equilíbrio, então a somatória das forças deve ser nula, a aceleração nula. Então, nós temos quais as forças que atuam nessa partícula. Então, ela tem carga, então ela está inserida no meio onde existe um campo elétrico devido à carga A e à carga B. Então, ela sofrerá uma força elétrica. Então, temos a força elétrica e pelo fato de ter massa, vai ter a força-peso, tá bom? Então, aqui nós temos a figura. Nessa figura, eu já verifico um ângulo alfa. E pelos dados da figura, eu consigo determinar esse valor. Como? Olhei o triângulo. Nesse triângulo, 1,5 é um cateto oposto. 3 metros é meia hipotenusa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de alfa é 1,5 sobre 3. 1,5 sobre 3 dá meio. Seno de meio dá graus. Então, já sei que aqui é 30 graus. Aqui também são 30 graus. 30, 90, aqui é 60. 30, 90, 60. Passou uma das 180. Aqui é 60. Aqui também é 60. Então, entre as forças elétricas, eu tenho um ângulo de 120 graus. E na força-peso? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou traçar uma reta paralela aqui. Ó. Então, eu sei. Então, entre essa reta imaginária que eu acabei de traçar e a reta peso, eu tenho 90 graus. Se aqui tem alfa, aqui também tem alfa. Alfa vale 30, 30 mais 90, 120. Então, eu tenho 120 desse lado, 120 do outro lado. Então, montei meu triângulo de forças com a medida dos ângulos, tudo bem? Agora, nós vamos fazer a somatória vetorial. Então, quando terminar o vetor força elástica e força elétrica, eu vou colocar o outro vetor força elétrica. Qual o ângulo formado entre eles? Prolongando assim, imaginariamente, eu tenho que aqui 120, meia volta 180, aqui daria 60 graus. Levando esse vetor para lá, o ângulo formado entre ele e esse vetor força elétrica, 60 graus. Determine, coloquei minha força-peso no final, eu sei que tem que estar em equilíbrio, então ele termina na origem. Coloquei 60 graus aqui, que eu já determinei. Força elétrica para cima, tem essa força elétrica aqui, elas são iguais. Então, eu já posso classificar esse triângulo como isósceles. Se ele é isósceles, ele tem dois ângulos iguais, que serão esses dois. Aqui eu sei que é 60, me sobra 120, dividido por 2, 60. Olhei meu triângulo, além de isósceles, eu vou afirmar que ele é equilátero, ele tem todos os lados iguais. Se tem todos os lados iguais, eu posso falar que a força elétrica é igual a força-peso. Aí nós vamos substituir. Força-peso mg é igual a força elétrica, Qzão dividido por R ao quadrado. O R é o nosso 3, a distância entre a carga C e a carga A ou a carga B, que é a mesma coisa. Isolando, mando 10 para o outro lado. Então ficou 3 ao quadrado, 9, corta 9 por 9, aí só sobrou multiplicação e potências de potência de 10. Fazendo isso daí, vai cair que m é igual a 1 vezes 10 a menos 4 quilograma. Resolvido o exercício número 2. Vamos para o exercício número 3 agora. Ao submetermos determinado material a um campo elétrico, forças atuam sobre seus elétrons. Se esses elétrons se deslocarem com facilidade, esse material será considerado um bom condutor. Caso contrário, temos um bom isolante ou dielétrico. No entanto, se o campo aplicado tiver valor suficiente
um dielétrico poderá conduzir eletricidade. A rigidez dielétrica de um material é o valor máximo de campo elétrico antes que passe a conduzir. Para o ar, esse valor é de aproximadamente 3 vezes 10 a sexta newton por coulomb. Na tabela a seguir são colocados os valores da rigidez dielétrica de alguns materiais. Responda. Item A. Qual dos materiais da tabela é o melhor isolante e o pior? Se a rigidez dielétrica nos informa o quanto o material resiste à condução de eletricidade, então quanto maior for esse valor de rigidez dielétrica, melhor será esse condutor ou dielétrico, tá bom? Então verificamos aqui quem tem o maior valor de rigidez dielétrica é o poliestireno, então ele é o melhor isolante. E o pior é quem tiver o menor, seria o ar. Então, temos o melhor poliestireno e o pior é o ar. Item B, 2 pequenos corpos de cada carga. 2 milicoulomb, lembrando que milicoulomb é igual a 2 vezes 10 a menos 3 coulomb. E Qzinho, 5 milicoulomb, são fixados a 6 metros de distância, um do outro. Uma placa deve ser colocada no ponto médio entre eles para isolá-los. Quais materiais da tabela podem ser empregados para a construção dessa placa? Então, inicialmente, temos a figura, as duas cargas e no ponto médio, então, vai ficar 3 metros de um, 3 metros do outro. Eu terei um campo elétrico resultante e essa placa ela tem que ser capaz de suportar esse campo elétrico resultante. Não pode conduzir eletricidade. Então, vamos lá. Vamos primeiramente calcular qual é o campo gerado nesse ponto. Então, aqui eu tenho um campo gerado pela força Qzão, tenho um corpo gerado pela força Qzinho. Lembrando, cargas positivas geram um campo elétrico de direção radial se afastando da carga. Qzão gera o campo para lá, Qzinho gera o campo para a minha esquerda. Então, quem que é o campo resultante? O maior menos o menor campo. Então, o campo resultante é o campo da carga maior menos o campo da carga menor. Qzão é 2 milicoulomb, Qzinho é 15 milicoulomb, então o campo gerado pela carga Qzinho é o maior. Substituindo, quem que é o campo? Kq dividido por D ao quadrado, aqui é 3, vamos substituir os valores. Então, o que nós temos? Podemos colocar em evidência 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona e o 9 que nós vamos cortar, então vai ficar só 10 a nona vezes 15 menos 2 vezes 10 a terceira. Fazendo essa álgebra, então ficou 13 vezes 10 a sexta newton por coulomb. Então, a placa que devemos colocar nesse ponto deve, para isolá-los, deve suportar um campo elétrico de 13 vezes 10 a sexta newton por coulomb. Dos materiais da tabela, os que possuem rigidez dielétrica com valor superior a 13 serão papel, vidro e poliestireno. A resposta seria o poliestireno, o vidro e o papel. Pessoal, terminamos nossa aula de exercícios gerais. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, conversaremos na videoconferência. Um grande abraço.